Olá, meus amigos, sejam bem-vindos. Eu sou Marcos Paz. Espero que todos estejam muito bem, caminhando aí com a graça e a bondade de nosso Deus. Que você possa aproveitar todo o conteúdo que nós temos proporcionado com exposições bíblicas e transmitindo as ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas e práticas. E estas exposições, elas visam o entendimento, a compreensão, mas também trazer a abrangência de tudo aquilo que as escrituras elas abordam nessas temáticas teológicas em que a gente tem fundamentado textos bíblicos e procurado aí fazer com que você possa extrair o melhor do que as escrituras têm proporcionado para o nosso entendimento e prática, tá certo? Você que tem acompanhado, é uma alegria poder caminhar junto com você. E sem mais delongas, a gente está trabalhando um aspecto da soteriologia. Nós já colocamos 2 vídeos nas quais nós preparamos uma introdução sobre o que é soteriologia e eu dividi em 2 sessões importantes que já está no canal. E hoje nós vamos ver um outro aspecto da soteriologia, que é o arrependimento. E esse aqui é interessante a gente ter uma noção, uma ideia, porque a gente vai trabalhar algumas questões que envolvem dentro da teologia esse aspecto. Deixa eu voltar aqui uma tela aqui anterior com vocês. Nossa proposta é trabalhar essa questão aí do arrependimento, da conversão, da regeneração, da justificação, da santificação e da glorificação. Então esses aspectos da soteriologia trazem crescimento na fé, mas também a gente vai procurar responder algumas questões importantes teológicas dentro dessas temáticas que trazem crescimento na fé. Muitas vezes a gente não tem uma compreensão correta, e aqui não estou dizendo se é certo ou errado, mas existem textos no Novo Testamento, principalmente, que é o meu foco, a gente vai explorar. Então, você vai perceber algumas questões importantes para a nossa reflexão teológica dentro da exposição bíblica nessas temáticas, tá certo? Avançando um pouquinho com vocês, nós vamos trabalhar então dentro desse contexto do arrependimento, como título da thumbnail, que é o que a gente propôs. Qual a relevância dessa doutrina para a vida? Essa relevância específica dessa temática, ela é importante. E a gente precisa extrair essa relevância e como aplicá-la dentro do nosso cotidiano, tá certo? Você tem alguns elementos importantes que a gente precisa pensar à luz da Escritura Sagrada, o que ela diz, e aí entender e aplicar biblicamente no nosso contexto. A temática arrependimento, ela é abrangente. A gente vai ver algumas terminologias no original, no grego. A gente vai ler bastante textos bíblicos em relação para perceber a relevância que essa doutrina tem e como a gente aplica ela na nossa vida pessoal, na vida ministerial, nos diversos ministérios que existem, seja ele de crianças, de jovens, de idosos, de homens, de mulheres,
de adolescentes, enfim, as múltiplas fases e também de experiências que envolve a pregação, o ensino, o discipulado, porque essa temática arrependimento, ela envolve toda essa gama, não apenas no aspecto ministerial, plural, porque são muitas frentes, missionário, enfim, evangelístico, mas também envolve a arte da pregação, da exegese, de extrair dos textos bíblicos o ponto central da mensagem que o autor bíblico quis dizer. Então essa é uma temática que envolve sim a teologia sistemática, e aqui eu não vou fazer juízo de valor à teologia sistemática, mas como recurso e ferramenta que a teologia sistemática propõe, a gente precisa fazer as conexões com o texto sagrado, porque a teologia sistemática ela também vai beber da fonte da teologia bíblica. Então tudo sai do que a revelação diz. Então há necessidade de entender e aplicar esse ensinamento bíblico, que está no Novo Testamento como no Antigo, mas eu vou me ater ao Novo Testamento, principalmente, como linha de pesquisa, para que a gente possa compreender na sua abrangência como aplicá-la, tá certo? A gente demorou um pouquinho aqui só para a gente ter uma noção clara da importância e da relevância que tem a palavra arrependimento, porque muitas vezes a gente não leva em consideração e nem aplica isso dentro do contexto, seja ministerial ou também dentro do nosso contexto, quando nós estamos na sociedade, sendo sal e luz, que essa doutrina específica tem a responder em meio à sociedade. E ela tem muita coisa maravilhosa a responder à sociedade. Porque o arrependimento, essa doutrina, ela tem a ver com boas notícias, com o evangelho, as boas novas. E essas boas novas, ela é uma mensagem de esperança e que produz essa temática, que tem a capacidade profunda da ação sobrenatural, divina, de levar pessoas, auditórios, sociedades, nações, etnias, a pensar e a refletir no seu estado de vida atual. E aí a gente precisa fazer a conexão da exposição da Escritura do Novo Testamento da Nova Aliança, basicamente, nessa temática arrependimento, e fazer essa conexão com a comunicação. Porque essa doutrina, esse ensino sobre o arrependimento, ele tem sido mal compreendido e muitas vezes não anunciado, não dito, não pronunciado, por N situações que não é o momento da gente tocar. Mas a gente sabe que esse tema ele é preponderante como uma boa notícia das boas novas da nova aliança, que vão trazer, melhor dizendo, que vai trazer impacto e mudanças profundas. Então, diante disso, o termo arrependimento, ele vem de um termo grego, metanoeo, que traz a ideia de uma mudança radicalmente. Mas a gente vai entender melhor esse termo grego, metanoeo. E esse termo,
ele tem uma profunda característica que se dá ao ouvir as boas novas do Evangelho no interior, aonde a pessoa vai processar no coração dela, no intelecto dela, nos sentimentos, na alma dela. A gente vai entender um pouquinho mais para frente sobre isso. Pois a palavra de Deus, ela vai estar sendo anunciada, essa boa notícia, que vai conduzir esse indivíduo à aceitação da vontade de Deus. Nesse processo, o Espírito de Deus está convencendo o indivíduo do pecado, da justiça e do juízo, porque não é uma capacitação humana, mas sobrenatural, que faz com que o indivíduo possa refletir na sua condição, no seu estado, e o seu interior, lá dentro, no profundo da alma, na parte imaterial do homem, o Senhor, de forma poderosa, através da pregação do Evangelho, aquele indivíduo, de forma lógica, vai ser conduzido a pensar sobre a vontade de Deus, sobre a boa notícia que Deus traz. E aí esse indivíduo, ele tem a oportunidade de ter uma mudança no seu estado. Então, esse termo grego, metanoeo, ele traz essa ideia de uma mudança muito profunda no interior, com alguns desdobramentos importantes. Essa palavra, ela tem profundidade com o objetivo de convocar aquele que se arrepende a dar fruto digno do arrependimento. E na maioria das vezes, a palavra arrependimento, ela está conectada com a realidade do reino de Deus. Mateus capítulo 3, versículo de número 2, você tem João Batista pregando a palavra de Deus com uma finalidade. E essa finalidade é levar o seu auditório, as pessoas que estão ali nas proximidades do Rio Jordão, ou onde ele está pregando as boas notícias do Evangelho, para que as pessoas possam refletir no estado que elas estejam e possam ter uma mudança desse estado que elas estejam. O texto bíblico fala, no capítulo 3, no versículo de número 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista, ele traz uma mensagem, uma boa nova de arrependimento, fazendo menção do reino divino, do reino de Deus, do reino dos céus. E o reino dos céus tem um Senhor. E esse Senhor quer que as pessoas possam se voltar contra o pecado, abandonar o pecado e escapar de um juízo, escapar de uma sentença, como a gente disse nos vídeos anteriores, que o homem que está separado de Deus, do seu reino, que não tem comunhão com ele, ele está sentenciado e ele precisa, através da boa notícia do Evangelho, que é Cristo, o Salvador,
que é o único caminho em que o homem pode escapar desse juízo, dessa sentença do lago de fogo e enxofre, e viver de acordo com a vontade do Pai. Então, a palavra arrependimento, ela tem em si profundidade e, ao mesmo tempo, a oportunidade de que as pessoas possam entrar no caminho em que Deus manifesta a sua graça por intermédio da pessoa de Cristo, para que tenham seus pecados perdoados e possam voltar-se para Deus e abandonar o pecado e assim escapar desse juízo, dessa sentença que está determinada na vida de todo aquele que não se arrepende. Então, o arrependimento, ele é uma mensagem boa ao homem pecador que necessita de salvação e que reconhece através da palavra divina, por meio da sua graça, a oportunidade de ser salvo e viver de acordo com a vontade de Deus e ter uma vida nova. Então essa palavra, ela tem uma profundidade e ela vai convocar o indivíduo a manifestar fruto digno. Esse fruto digno é o abandono do pecado e agora viver uma nova etapa, que são os valores que Deus ensina, aonde esse indivíduo manifestará um modo digno de viver do Evangelho. O texto bíblico fala na mensagem de Mateus capítulo 3, versículo 2, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E ele fala no versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, de ter uma mudança profunda no seu interior, das suas ações pecaminosas, das abominações, delitos, gravidades perante Deus e aos homens, e passe a viver agora de uma nova forma, já não mais sentenciado, não mais separado de Deus, mas unido com Deus e vivendo uma nova etapa de vida. Então a palavra arrependimento, dentro da sua profundidade, ela é uma boa notícia. E essa boa notícia, ela vai fazer com que aquele indivíduo se arrepende de tal forma que a sua vida inteira se mude. Mude por completo, sendo trazida para um novo relacionamento com Deus. É aquilo que eu falei anteriormente, onde ela vai experimentar novas coisas com Deus. Mateus capítulo 3, no versículo 10, ele fala assim, já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Dentro do Dicionário Teológico Internacional, lá na página 420, você tem a ideia de que se essa árvore ela não se arrepende do seu pecado, a própria ação desse indivíduo de rejeitar o Evangelho, a gente vai ver daqui um pouco, faz com que ela seja lançada ao fogo, como a gente disse anteriormente. Então essa boa notícia e essa temática chamada arrependimento, ela vai levar o indivíduo a enxergar a gravidade que ela se encontra inundada no pecado e a possibilidade, por meio da graça que foi manifestada através de Cristo,
na cruz, onde ele ofereceu seu corpo e seu sangue para a remoção dos pecados do homem e, através do arrependimento, esse indivíduo voltar-se para Deus, ter comunhão para com Deus, não mais em trevas, não mais escravo do pecado, e agora desenvolvendo uma nova vida aonde vai gerar fruto digno de uma nova caminhada baseada na comunhão com Deus. Então essa palavra metanoeu, ela é muito profunda e ela convoca como uma boa notícia ao homem a dar fruto digno do seu arrependimento. Voltar-se, de fato, para Deus e abandonar toda aquela gravidade de pecados e inundações, em abominações que aquele indivíduo estava perante a Deus e viver uma nova etapa de vida, um novo relacionamento com Deus. Ou seja, dar fruto, produzir fruto que é agradável a Deus. E esse fruto que é agradável a Deus, ele vem através da obediência à palavra de Deus. Então, esse termo grego, metanoeu, ele é muito profundo. Por isso que a gente vai conectar a mensagem, seja ela no âmbito social ou ministerial, levar as pessoas a compreender de fato que precisam se arrepender dos seus pecados para escapar de um juízo eminente, de uma sentença gravíssima, em que aqueles que se encontram são opositores e adversários e inimigos do próprio Deus. Então, o termo arrependimento, ele é importante dentro da comunicação do Evangelho, que é uma boa notícia e que também manifesta graça ao pecador, com a possibilidade completa, na oportunidade desse indivíduo se arrepender do seu estado profundo, indigno perante a Deus, e voltar-se a ter comunhão com o Senhor e viver uma nova vida. Já tem um outro termo também grego que é o inverso de metanoeu, que é um termo grego chamado ametanoetos. E esse termo ametanoetos, o entendimento dessa palavra aparece lá em Romanos capítulo 2, versículo 5. É a única vez que aparece, que é o contrário de metanoeu. Porque metanoeu é uma mensagem que é uma boa notícia, onde o indivíduo tem a oportunidade de se arrepender e ter uma vida nova, e não mais estar sentenciado ao lago de fogo e enxofre, ter aniquilado, abolido essa sentença na vida desse indivíduo que vem a crer nessa boa notícia. Agora, a metanoetos, o entendimento dessa palavra é o indivíduo que não quer mudar de estilo de vida e não admite. Ele permanece no seu estado pecaminoso, nas suas abominações, nas suas gravidades diante ou perante Deus, e ele é um impenitente. A ideia de uma pessoa impenitente é uma pessoa que não quer se arrepender da gravidade dos seus pecados. Lá em Romanos, capítulo 2, versículo 5, esse é um texto também que a gente tem que deixar bem claro. Romanos 2, versículo de número 5, o texto bíblico fala assim, ó: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus.
Vamos entender esse texto bíblico aqui de Romanos 2, versículo 5. Ele está dentro de um contexto, no livro de Romanos, onde judeus e gentios, ou seja, a humanidade, ela é indesculpável perante ao Senhor. Ela é indesculpável perante a boa notícia que é oferecida de forma graciosa e bondosa de Deus, como clemência para que o homem possa obter perdão dos seus pecados, comunhão com Deus e, ao mesmo tempo, benefícios que são pertinentes à ação da encarnação de Cristo e o cumprimento da missão dele na cruz, oferecendo o seu corpo e o seu sangue. Esse texto do capítulo 2 do livro de Romanos, ele mostra claramente que há um juízo de Deus à humanidade que não se arrepende do seu pecado. Há um dia específico em que toda a humanidade, seja lá do passado, o mundo antigo, ou seja, o mundo atual, presente ou até mesmo posterior, todos estarão perante o tribunal de Deus. A gente leu Apocalipse capítulo 20, versículos de número 11 a 15 no vídeo anterior. Romanos, ele está dizendo, bem claro, que todos aqueles que praticam pecado, que estão escravos do pecado, que deliberadamente vivem nas obras das trevas e não querem ser corrigidos, advertidos, porque amam mais as trevas do que a luz. A gente também viu isso lá em João capítulo 3, nos versículos de número 17, 18 e 19, e amam mais as trevas do que a luz, porque não querem que as suas obras malignas sejam arguidas. Isso está escrito lá em João capítulo 3, versículo 18. Esses homens apresentam esse termo grego na vida, que é o ametanoetos. Ou seja, eles não querem mudança de estilo de vida, não admitem mudança de mente e, portanto, rejeitam deliberadamente a graça divina. E, portanto, eles acumulam para si mesmos o que? A ira para o dia da ira, que é lá uma relação com Apocalipse capítulo 20, entre os versículos 11 a 15. Porque Deus vai ser justo no seu juízo. Olha que interessante isso. Todos esses que estão indesculpáveis perante ao Senhor e não querem se arrepender das suas práticas de coisas condenáveis perante aos olhos de Deus, serão julgadas pelas suas ações e sentenciadas pelo fato do nome delas não estar escrito no livro da vida e serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Está escrito isso lá em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11 e 15. A gente leu e a gente fez essa leitura. O capítulo 2, ele está em conexão com o capítulo 1, entre os versículos 18 a 32. Então, entre os versículos 18 do capítulo 1 de Romanos a 32, você tem uma sequência textual que apresenta os homens pervertendo ou também detendo a verdade pela injustiça. Então, eles pervertem a verdade pela injustiça e, ao mesmo tempo, caminham em suas
impiedades. Então a ira de Deus se revela do céu contra homens ímpios, homens perversos, que suprimem a verdade pela injustiça. E essa verdade, no grego, aletheia de Deus, ela é a manifestação da sua graça na pessoa da boa notícia, que é o Evangelho, que é a encarnação de Cristo, que nos leva ao arrependimento profundo das nossas contribuições pecaminosas, abomináveis, cruéis, terríveis, inundadas de coisas imorais e deploráveis e depravadas, com a oportunidade, pela graça divina, manifestada pela expressão do seu amor, para que a gente se arrependa profundamente e tenha uma mudança de estilo de vida. Essa palavra ametanoetos, ela é o oposto de metanoeu, porque são indivíduos que querem manter-se ainda no estilo de vida pecaminoso, não querem mudar de mente e por isso eles estão cada dia mais acumulando para si mesmos a ira para o dia da ira do juízo de Deus futuramente. Então essa também é uma palavra importante e que precisa ser exposta, seja para os ouvintes dentro da sociedade, como também para a igreja contemporânea dos dias atuais. E aplicando dentro dos contextos ministeriais. É importante que a pessoa ela tenha ciência desse contexto aqui impenitente do indivíduo que não quer se arrepender do seu pecado, porque conforme João capítulo 3, versículo 18, aquele indivíduo não quer que as suas obras sejam erguidas pela luz. A luz, ela, conforme João capítulo 1, versículo de número 5, a luz resplandece nas trevas. E as trevas, elas não podem prevalecer contra a luz. A gente sabe que a luz é Cristo. Então, quando a luz ela veio ao mundo, conforme o versículo de número 19, esses homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a qualidade das obras desses indivíduos eram malignas, são más. Por isso que faz sentido lá Mateus capítulo 3, versículo 2, o homem ouvir a mensagem de arrependimento e o homem também demonstrar fruto digno de arrependimento. Por isso que o machado está posto à raiz das árvores. Essa palavra de Mateus capítulo 3, versículo 10, dentro dessa metáfora, ele está falando sobre pessoas. O evangelho, como boa notícia, ele dá a oportunidade do homem ter um destino final salvo do juízo decretado, que é o lago de fogo e enxofre. Então, a mensagem de arrependimento é uma mensagem profunda que é importante. E dentro ainda dessa palavra, dessa raiz, né, desse termo, ametanoetos, você tem aí esse texto bíblico de Romanos 2:5, deixando bem claro aí, né, que são indivíduos que não querem mudar de contexto de vida. E Satã acumulando pro dia da ira, mais ira, porque o justo juiz, que é Deus, tem um justo juízo. Vamos pensar mais um pouquinho ainda no termo metanoeu. Então, meta, vamos destrinchar essa palavra. Mudou depois de estar com. Então, esse indivíduo ouviu a mensagem da palavra divina,
através de um pregador, através de um ministério, através de um indivíduo na sociedade, e fez com que ele pensasse acerca daquilo que ele ouviu, no eu, a ponto desse indivíduo pensar profundamente diferente e aí se arrepender do estado que ele está. Pode perceber, todo indivíduo que tem contato com as escrituras sagradas, seja no ministério, ou seja na vida pessoal, dentro da sociedade, e aquele cristão, ele anuncia as boas novas do evangelho para aquele indivíduo, ou para aquele grupo de pessoas que está ouvindo aquela palavra, a palavra de Deus não volta vazia. Ela faz com que aquele indivíduo pense profundamente no estado que ele está e passe a dar uma resposta imediata ou um pouco mais à frente sobre o estado que ele está e provocar um arrependimento na vida dele. Ou pode também não provocar um arrependimento por causa da dureza do coração do indivíduo. E aí a pessoa passa a estar sentenciada, e se de fato não quer mesmo mudança de vida, de estilo de vida, aí vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas a palavra arrependimento, ela é um ensinamento, ela é uma doutrina que é uma boa notícia para todos os que estão fora da vontade de Deus, que estão separados de Deus. A palavra arrependimento é uma palavra boa, é uma palavra de graça, é uma palavra de expressão de amor, é uma palavra de misericórdia, é uma palavra em que as pessoas têm a oportunidade de arrependimento, de mudança de estilo de vida. Então, o teólogo Meyer Pearman, ele tem um livro muito bom, uma teologia sistemática, de doutrinas cristãs. Ele foi um pastor, educador e teólogo pentecostal, e ele diz o seguinte no seu livro, na página 179, que a palavra arrependimento é uma profunda e verdadeira tristeza sobre o pecado, incluindo um esforço sincero para abandoná-lo. Então esse indivíduo vai sentir uma tristeza a ponto de deixar o pecado, abandonar o pecado, odiar o pecado, não ter mais contato com o pecado, ser escravo do pecado. Então, a mensagem que leva ao arrependimento, e esse indivíduo, ele abre o coração para a verdade de Deus, ele passa a viver de uma outra forma. Então, essa palavra, metanoeu, ela tem no seu sentido pleno de provocar uma profunda e verdadeira tristeza sobre o pecado por meio da pregação do evangelho, da boa notícia, fazendo com que pessoas que possam estar inundadas no pecado, abandonar o pecado, odiar o pecado, voltar-se contra o pecado e voltar-se para Deus. E aí viver um novo caminho com o Senhor, nas quais a palavra de Deus vai orientar preponderantemente a vida daquele indivíduo. Então, a palavra arrependimento como boa notícia, ela também provoca em nós, no nosso interior, no nosso intelecto, na nossa alma, na nossa prática cotidiana, um sentimento de tristeza profunda, a ponto da gente abandonar aquilo e reconhecer que nós precisamos de um Salvador, que é o único que pode e que tem capacidade de nos livrar da sentença do lago de fogo e enxofre, aniquilar essa sentença nas nossas vidas e nos levar a ter comunhão com Deus Pai e provocar em nossas vidas uma mudança tal que a gente venha demonstrar na nossa vida frutos dignos de arrependimento, de mudança.
Isso é metanoeu. O termo bíblico, metanoeu, ele vai aparecer no Novo Testamento 34 ocorrências. Aparece em Mateus 3, versículo 2, como a gente leu. Vai aparecer, eu vou ler alguns textos com vocês. Aparece em Mateus 4,17. Daí em diante passou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, você tem João Batista com essa boa notícia. Você tem o próprio Cristo encarnado com essa boa notícia. Linkando, fazendo a conexão com o reino dos céus. Você tem Mateus capítulo 11, versículos de número 20 e 21. A gente vai falar daqui um pouquinho sobre isso, quando Jesus passa a pregar nas cidades, né? Seja em Corazim, Betsaida, Cafarnaum, sobre arrependimento, e houve uma rejeição. A gente vai ver isso daqui um pouco. Você tem Mateus capítulo 12, versículo 41, o texto bíblico dizendo: os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha que interessante. Você tem Jonas lá no Antigo Testamento, pregando a palavra de Deus conforme Deus disse, porque eles não sabiam discernir a mão direita da esquerda, e todo o povo daquela geração ninivita se arrependeu profundamente. Depois você pode ler o livro de Jonas, são 4 capítulos, é muito pequeno o livro de Jonatas, mas o livro de Jonatas, olha só, o livro de Jonas, ele tem 4 capítulos, mas são capítulos bem profundos e que expressam o amor de Deus, a graça de Deus e a oportunidade de uma nação inteira se voltar para Deus e entender que necessita de um Salvador para escapar do juízo eminente. Então você tem esse texto, você tem Marcos, capítulo 1, versículo de número 15, texto bíblico também dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos aqui traz uma pregação de Cristo Jesus para as pessoas que estão ali na Galileia dos gentios. O Senhor Jesus, ele tem 4 ministérios que você percebe dentro do texto sagrado: ministério da palavra, ministério de ensino, ministério de cura divina e ministério de libertação de espíritos malignos. E aqui Jesus está pregando o evangelho e mostrando para eles crerem nessa boa notícia, que o reino de Deus está próximo, e de fato está próximo mesmo, e que os homens precisam se arrepender dos seus pecados, do estado que estão, e crer no Evangelho para que possam ser livres do juízo divino, do lago de fogo e enxofre, e terem uma vida transformada através de frutos dignos do arrependimento. Você tem Marcos capítulo 6, versículo 12. O texto bíblico fala: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Então, você tem aqui uma instrução quando Jesus dá aos discípulos para pregarem dentro da nação de Israel, e a pregação deles é essa boa notícia do arrependimento, e muitos se arrependeram naquela questão, entenderam que precisavam de um Salvador. Lucas, capítulo 10, versículo de número 13. O texto bíblico diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido e assentadas em pano de saco e cinza. A gente vai falar um pouco sobre esse texto. Em Mateus, Jesus pregou a palavra de Deus para essas cidades, mas houve rejeição. A gente vai ver na prática o texto bíblico apontando isso. Lucas 11, versículo de número 32, também é uma menção aos ninivitas, como a gente já leu.
Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Lucas capítulo 13, versículo de número 3. Não eram eu, vô-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Versículo 5. Não eram eu, vô-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Olha só. Vai perecer do quê? Vai perecer em prol e resultado de não arrependimento e prática em seus próprios pecados. Então, Jesus está dando a oportunidade, por meio do arrependimento, as pessoas terem qualidade de vida, mudança de vida, e não mais sentenciados. Caso contrário, vão perecer. Lucas capítulo 15, versículos 7 e 10. A parábola, da ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, aquele indivíduo que ouviu a palavra divina, ouviu a mensagem de esperança, de oportunidade, a palavra pode ter a sua trajetória de vida, seu destino de vida transformado, não mais sentenciado ao lago de fogo e enxofre, mas passam a ter a vida eterna. Lucas capítulo 16, no versículo de número 30, você tem aqui uma parábola do rico e do mendigo, e você tem aqui nessa expressão a palavra arrepender-se-ão, caso tenham contato com a palavra de Deus. Você tem aí inúmeros textos bíblicos que a gente colocou, são 34 ocorrências, você pode depois com calma ler. Eu vou ler Atos, depois da ascensão de Jesus Cristo aos céus e a vinda do Espírito Santo de Deus, porque esse texto também ele é sensacional, com a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Inaugura-se a igreja ganhadora de almas e a expansão do evangelho vai tornando-se abrangente no primeiro século. O texto bíblico fala assim: respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para remissão dos vossos pecados, para perdão, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então esses homens que estavam ali no dia de Pentecostes ouviram a mensagem que Pedro declarou entre os versículos de número 14 até o versículo de número 36, e eles ouviram toda a mensagem do apóstolo Pedro e disseram claramente para o apóstolo Pedro, no versículo 37, eles perguntaram para eles, o que faremos? E aí vem o versículo 8, e aí Pedro fala sobre o arrependimento. Mas o versículo 37 fala que o Espírito Santo de Deus é ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, a ponto das emoções. A mensagem ela afeta as emoções. Ela passa pela lógica humana e toca nas emoções no interior do homem. O texto bíblico fala, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhe o coração. O que é compungir o coração? O Espírito Santo trabalhou de tal forma no coração deles que houve resultado. E esse compungir do coração deles levou-os ao arrependimento, reconhecimento do estado profundo pecaminoso que eles estavam, inundados como escravos do pecado e que necessitavam de um libertador, que é Cristo Jesus,
que morreu pelos seus pecados na cruz e que veio trazer para eles mudança de vida e, a partir desse arrependimento, a oportunidade de viver e de demonstrar fruto digno de arrependimento e fruto digno do Evangelho. Então, esse é um texto também, Atos 2, versículo 38, que ele eclode dentro da igreja primitiva, preponderantemente por causa de uma mensagem poderosa que Pedro foi usado pelo Espírito Santo de Deus tocando nesses assuntos importantes que envolvem o pecado e o homem que creu, porque aqui foram mais de 3.000 almas que creram e que foram tocadas profundamente e que entenderam a boa notícia, que é o arrependimento dos seus pecados. Então você tem vários textos bíblicos que eu coloquei aí com fartura, ou seja, essas 34 ocorrências que aparecem no Novo Testamento dessa importante palavra chamada metanoeu, que é arrepender-se, arrependimento. Mas nós também percebemos que essa palavra vai trazer essa mudança de estilo de vida para melhor, com um coração averso aos pecados passados, ou seja, a pessoa vai abandonar os seus pecados. A gente leu Mateus 3, versículo 2, a gente leu Mateus capítulo 4, versículo 17, e a gente também leu Marcos 1,15. E esse arrependimento, essa porção de textos bíblicos, você percebe a clareza em que a pregação, seja por João Batista, ou por Jesus, ou até mesmo pelos discípulos, como a gente viu em Atos 2,38, e ao longo, ou ao decorrer da timeline da história da igreja, essa pregação que toca sobre o arrependimento como boa notícia, leva as pessoas à confissão dos seus pecados. Por quê? Porque lá em Mateus capítulo 3... assim como lá em Atos capítulo 2, versículo 38 em diante, os homens se arrependeram dos seus pecados e confessaram. Mateus capítulo de número 3, versículo 6, fala assim, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Versículo 8. E aí ele fala, produzir bons frutos dignos de arrependimento. Então, o processo da palavra arrependimento, quando ela é entendida, quando a mensagem é pregada no poder do Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai levar com que as pessoas confessem seus pecados e abandonem os seus pecados e apresentem frutos dignos de arrependimento, conforme a gente leu em Mateus capítulo 3, versículos 6 e 8, em Lucas 3, versículo 8, que também é um texto que Lucas, o médico Lucas, ele registra da pregação de João Batista como aquele que antecederia a vinda de Cristo e depois pregaria a palavra de Deus. Lá no versículo 8 de Lucas 3, ele fala assim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Através dessa mensagem de João Batista, a gente nem chegou a dizer, o povo, além de ter uma profunda ciência do seu pecado, a ponto de pensar, como a gente viu a palavra meta, a ponto de pensar sobre aquilo, aonde fez com que eles refletissem, viessem posteriormente a confessar os seus pecados, vai levá-los para uma transformação muito profunda, porque em Lucas, eu não coloquei aí, mas em Lucas capítulo 3, as multidões vão interrogar João Batista e vai dizer para eles, a partir do versículo 10, Lucas capítulo 3, versículo 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, o que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta
com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: Mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: Não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: E nós, o que faremos? E eles lhe disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. O que é isso? Isso é uma mensagem poderosa que está mexendo com o interior deles, que vai provocar uma transformação tamanha a ponto deles abominar o pecado cometido deles. Que pecados? O egoísmo, né? Cobrar de forma injusta, maltratar as pessoas, denunciar as pessoas falsamente, né? Falso testemunho, né? Roubar, não estar contente com seu salário, enfim. Então, leva-se a uma mudança de estilo de vida para melhor, mas principalmente ao abandono do pecado, a obter a oportunidade de salvação, de perdão dos pecados e de comunhão com Deus, através da encarnação e da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra na cruz do Calvário, onde ele derramou o seu sangue e o seu corpo a favor de todos aqueles que creem em seu nome. João 3,16 diz que a expressão do amor de Deus foi manifestada com a vinda de Cristo. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então a expressão de amor de Deus se manifesta no Filho, em Cristo, que na cruz, de forma voluntária, se oferece como Cordeiro de Deus para a remoção do pecado da humanidade. Então, através do arrependimento do pecado, da confissão do pecado, o homem passa a ter agora um novo estilo de vida, produzindo em diante fruto digno de arrependimento e passa a viver de acordo com o padrão estabelecido que Deus revelou na sua Escritura. Então, metanoia tem a ver realmente com uma mudança profunda de vida baseado no entendimento de que precisa de um Salvador, que precisa de uma pessoa que possa transformar a sua vida, e essa pessoa é por intermédio de Cristo Jesus, na qual esse indivíduo vai entender profundamente o seu estado e, por meio da fé, esse indivíduo vai viver um novo estilo de vida. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá certo? Avançando um pouco com vocês, ainda dentro desse contexto, você tem dentro das Escrituras Sagradas no Novo Testamento algumas objeções ao arrependimento. E uma dessas objeções, por exemplo, é essa cidade, Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E através de Mateus capítulo 11, no versículo 20 a 24, você tem a mensagem sendo pregada. Não é que a mensagem do Evangelho não tem eficácia. Ela tem eficácia e ela não volta vazia. Mas a gente tem que também lembrar o seguinte, que as pessoas têm, naquele momento, a oportunidade do contato com a expressão do amor de Deus e da graça de Cristo, de Deus, de terem a vida transformada, mas por causa do amor que elas têm com as obras das trevas, pelo fato delas serem más e não querer, de fato, serem arguidas pela luz, elas rejeitam isso. E isso é muito comum. Mateus 11, versículos de número 20 a 24, revela isso.
Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom, que são duas cidades fenícias, que seria o Líbano dos dias de hoje, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, com pano de saco e cinza. Contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Não é que Tiro e Sidom não vão ser condenadas. Vão ser condenadas por causa dos seus pecados, por falta de arrependimento. Mas o juízo vai ser duro, vai ser com rigor para essas cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, pelo fato delas terem contato com o próprio Cristo e ter rejeitado a expressão de amor de Deus e da graça divina. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. A mesma coisa, Sodoma também vai ser julgada. Mas o rigor para essas cidades judias, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, será tamanha, o rigor, porque eles tiveram contato com a pregação, com os milagres que foram realizados por Jesus. Houveram alguns milagres na nação de Israel, sobrenatural, fora do comum, no tempo de Moisés, no tempo de Elias e no tempo de Jesus. Elias e Eliseu, Eliseu teve alguns milagres, mas você, na linha do time da Bíblia Sagrada, na timeline dos textos bíblicos, você lendo, você vai perceber que esses homens e Cristo Jesus, Moisés, Elias, Eliseu e próprio Cristo encarnado, o sobrenatural foi muito forte. Então, Jesus passou assim a pregar o evangelho, os sinais acompanhavam, só que essas cidades, elas rejeitaram o arrependimento como boa notícia anunciada por Cristo e permaneceram impenitentes a atitude, e resultado disso, não houve mudança no estilo de vida dessas cidades, desses habitantes que ali moravam. E isso também é a condição até de muitos nos dias atuais. Então houve aí uma rejeição. O evangelho ele tem poder, mas o indivíduo ele pode rejeitar. Então, textos como abaixo, Mateus 11:20, Marcos 6:12, Lucas 11:32, 13:3-5, 15:7-10, Atos 2:38, 3:9, 8:22, 17:30, 26:20, 2 Coríntios 12:21, Apocalipse 2:5, 16:21, 22, 3:19, Apocalipse 9:21, 16, versículo 9 e 11. Esses textos, eles vão revelar oportunidade daquela alma se desviar do juízo divino, abominar o pecado e ter um coração transformado. Esses textos bíblicos deixam claro que a temática do arrependimento ela é uma boa notícia para a humanidade. E uma vez que a gente aplique esse tema, seja dentro dos ministérios, ou seja dentro da vida social, espalhando o bom perfume de Cristo e sendo sal e luz entre a sociedade e tocando nessa temática sobre o arrependimento, as pessoas podem ter oportunidade de desviar as suas almas do juízo divino, de não serem sentenciadas, de terem essa sentença aniquilada por causa do sacrifício de Cristo, elas vierem a crer em Cristo e aí, a partir daí, viver
de uma outra forma, apresentando fruto digno de arrependimento, abandonando o pecado, abominando o pecado, não tendo mais vida com o pecado e tendo um coração transformado, vivendo as boas notícias do reino de Deus e o padrão que Jesus estabeleceu. Estes textos abaixo, eles vão revelar essa magnitude. Então seria importante você e eu termos noção clara desses textos dentro da nossa alma e procurar usar a temática arrependimento como boa notícia e levando aos ouvintes a ter a possibilidade de desviar as suas almas do juízo divino dessa sentença e poder ter o coração transformado. A palavra arrependimento é uma boa notícia para a humanidade. Tá certo? O pastor e educador teológico, o Zacarias de Aguiar Severa, ele é professor também ali da Faculdade Fabapar, a Faculdade Batista do Paraná. No seu livro, ele fala o seguinte sobre essa temática arrependimento. O arrependimento na conversão se refere ao abandono do pecado como estilo de vida. Portanto, ao se identificar com Deus, ele deseja afastar-se do pecado e no decorrer da vida cristã, então ele já é um cristão, e no decorrer da vida cristã, caso ocorra o pecado, a posição do cristão é o quê? A confissão do pecado. O texto bíblico lá em 1 João, capítulo 1, versículo 9, esse texto é interessante porque ele fala assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos um advogado junto ao Pai chamado Jesus Cristo, e se porventura nós viermos a pecar, mesmo no decorrer da nossa vida cristã, por alguma situação, nós temos a possibilidade dessa boa notícia chamada arrependimento e a manifestação da graça divina através da confissão de nossos pecados, obtermos o perdão dos nossos pecados e a purificação de toda injustiça. Então, toda vez que pecamos, ele reafirma sua atitude inicial contra o pecado e, por isso, arrepende-se e confessa a Deus. Então, se porventura eu ou você, que já está na caminhada da vida cristã, já se arrependeu inicialmente no processo de conversão dos pecados, abandonou, mas porventura alguma coisa aconteceu e veio a pecar, confesse o pecado diante do Senhor. E ao confessar o pecado diante do Senhor, você obterá perdão do pecado e purificação de toda injustiça. Então, essa palavra do professor Zacarias de Aguiar Severa, ela é muito real. Toda vez que esse cristão pecar, ele pode reafirmar sua atitude inicial contra o pecado, assim como ele, no início da sua fé, ele ouviu uma mensagem e aquela mensagem o levou a arrepender-se, abandonar o pecado. Então eu posso voltar a arrepender-se, confessar diante de Deus e ter meus pecados perdoados e purificar de toda a prática de injustiça. A graça, ela manifesta isso. Então, a palavra arrependimento, ela não é só utilizada para o início na conversão daquele indivíduo que se encontra no pecado, mas também no decorrer da vida cristã. Essa palavra arrependimento, como boa notícia, ela também nos leva a obter essa purificação de toda injustiça e o perdão do pecado. Se porventura a gente pecou, vive numa outra natureza. Talvez alguém pode perguntar assim: não, Marcos, mas você está passando pano para o pecado. Não. Por que eu não estou passando pano para o pecado? Porque o indivíduo que
já se arrependeu inicialmente, já é uma pessoa convertida, já está no processo de santificação, e se porventura ele vem a pecar, ele não está aliado ao pecado, ele não está, né, inundado no pecado. Foi um acidente, porque tem uma palavra lá em 1 João capítulo 3, que é interessante, no versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, no decorrer da vida, caso você pecou, eu venha a pecar, e a gente tem a possibilidade de nos confessar perante ao Senhor, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9, você pode obter perdão do seu pecado e a purificação de toda injustiça. Porque você não está na prática do pecado. Porque quem está na prática do pecado não é uma pessoa arrependida, não se converteu dos seus maus caminhos. O texto fala isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, se acidentalmente o indivíduo cometa alguma coisa que seja aos olhos de Deus desagradável, pecaminoso, abominável, complexo, e que você sabe, que você sente uma profunda tristeza porque o Espírito Santo nos leva a essa tristeza, vai lá, confessa seu pecado e você vai obter o perdão do seu pecado e purificação aí de toda injustiça. Então, louvado seja Deus que a palavra arrependimento ela é uma boa notícia tanto para uma sociedade que está sem Deus, como também para todos aqueles que inicialmente se arrependeram, que estão no processo de santificação, e se porventura pecaram, têm a oportunidade também de confessar o seu pecado e terem uma vida aí gloriosa na presença do Senhor, tá certo? É só lá confessar, se arrepender, abandonar, sair fora daquilo, se revestir do poder de Deus e caminhar com o Senhor. Um outro termo para o arrependimento nas Escrituras é o substantivo feminino no grego, metanoia. Esse substantivo, porque metanoeu vem do verbo arrepender. E o substantivo feminino ele vai aparecer 22 vezes, né, como desdobramento do verbo metanoeu. Então, esse substantivo feminino, tá? Ele traz especialmente aí a mudança de mentalidade daqueles que começam a abominar seus erros, né, seus delitos, seus pecados, tá? E passam aí a entrar em um curso de vida melhor, de modo que abranja tanto o reconhecimento do pecado e a tristeza por ele quanto a emenda sincera, cujos sinais e efeitos são mudanças, tá? Então, coloquei aí de modo eu, não, é que, tá? Eu errei aí no português, me perdoa. Então, de modo que abranja tanto o reconhecimento do pecado e a tristeza por esse indivíduo, quanto a emenda sincera, cujos sinais e efeitos são mudanças. Então, esse substantivo também, ele vai aparecer no Novo Testamento 22 vezes, e ele também tem essa força, tá, de uma mudança quando o indivíduo aí de fato reconhece que precisa aí do Salvador, de Cristo Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 8 e 11, Lucas capítulo 3, versículo 8, Marcos capítulo 1, versículo 4, Lucas capítulo 3, 3, 8, 5, 32, 15, 7, 24, 47, Atos 5, 31, Atos 11, 18, Atos 13, 24, Atos 19, 4, Atos 20, 21, Atos 26, 20, Romanos 2, 4, 2 Coríntios 7, versículo 9 e 10, 2 Timóteo 2, 25, Hebreus 6, versículo 1 e 6, Hebreus 12, 17, 2 Pedro 3, versículo 9, onde vai haver mudanças significativas, sinceras, que vão levar o indivíduo aí a ter uma nova postura, onde ele vai demonstrar frutos dignos de arrependimento. Então, esses textos bíblicos, essas terminologias, essa palavra arrependimento, ela é uma palavra abençoadora à humanidade. Quando a humanidade ela permite ser erguida
pela luz que é Cristo, e esse indivíduo entende e compreende que precisa mudar de vida, esse indivíduo é abençoado. Então a palavra arrependimento é uma palavra de bênção, de expressão de amor de Deus e da manifestação da graça de Cristo promovida na cruz, aonde Cristo deu seu corpo e seu sangue para que a gente possa viver em comunhão com Deus Pai, com o Filho, o Senhor Jesus, com o Santo Espírito, a Santa Trindade, e viver de modo digno do Senhor. A pregação cristã, naquela época, a pregação primitiva, chamava a humanidade ao arrependimento. Então você tem textos como uma convocação à fé. Por exemplo, Atos, capítulo 20, versículo de número 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja primitiva pregava a ponto de convocar as pessoas à fé por meio dessa palavra abençoadora chamada arrependimento. Atos capítulo 26, versículo de número 18. O texto bíblico vai dizer o seguinte: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que palavra gloriosa é essa. Então, a ideia da palavra arrependimento, de fato, é uma convocação à fé, à esperança, à possibilidade, à oportunidade de mudança de vida, das trevas para a luz. Vai sair do estado de morto espiritualmente, vai sair do estado de deplorável espiritualmente, vai sair do estado de depravado, vai sair do estado de escravo do pecado, vai sair do estado de separado de Deus, para viver agora como um homem livre, em comunhão com a Santa Trindade e vivendo uma nova vida, distante da potestade de Satanás, vivendo agora para Deus e recebendo o perdão dos pecados e a herança que todos aqueles que se arrependeram vão obter aí essa tamanha graça de Deus que é a vida eterna. Atos, capítulo 19, versículo 4. O livro de Atos ele expressa muito a palavra arrependimento. Atos, capítulo 19, versículo 4. Quando Paulo está na cidade de Éfeso, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Então, você tem Paulo aqui expressando uma pregação àqueles homens lá na cidade de Éfeso e muitos voltaram-se para Deus. Você tem também como expressão de pregação ao arrependimento e logo depois do arrependimento, o batismo, a iniciação aí da fé. Atos capítulo 2, versículo de número 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, o indivíduo morre para essa sociedade, nasce para Deus e, a partir daí, tem a presença do Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo e começa a viver uma nova etapa gloriosa de vida. Olha como a palavra arrependimento é uma palavra muito abençoadora. A promessa do perdão dos pecados é Lucas, capítulo 24, versículo de número 47, o texto fala em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados de todas as nações, começando de Jerusalém. Então há uma promessa de perdão para que os homens se arrependam aí dos seus pecados e possam obter aí perdão. Atos
capítulo 3, versículo de número 19. Esse texto também é glorioso. O texto bíblico diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, ou seja, receberem perdão dos pecados. A palavra arrependimento é uma palavra abençoadora. Vou continuar afirmando isso. Não deixem de pregar sobre essa temática, arrependimento. Arrependimento, embora na sociedade ela possa ter um efeito em que as pessoas não compreendam, porque ninguém compreende a revelação, a não ser quando a igreja, o expositor, os filhos de Deus preguem o que o texto bíblico diz. E o Espírito de Deus é que vai iluminar naquele momento aquele indivíduo a entender que ele é pecador e que precisa receber essa promessa. Atos capítulo 5, versículo de número 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, através da pessoa de Jesus Cristo, como a gente tem falado, como expressão do amor de Deus, Cristo, que é o príncipe e o salvador, é o meio pelo qual os homens, através do arrependimento, como boa notícia, podem encontrar a promessa do perdão dos pecados. A obtenção da salvação é por intermédio do arrependimento. Atos capítulo 11, versículo de número 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, ou seja, de outras nações, foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então o homem passa a ter vida espiritual, comunhão com Deus, comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo, passa a viver de modo digno e apresentar fruto digno de arrependimento, se ele se arrependeu, e aí ele passa a ter seus pecados cancelados, passa a ter uma eternidade com Deus, não mais sentenciado ao juízo divino no lago de fogo e enxofre, e passa a desfrutar dos benefícios que também a palavra arrependimento traz para o pecador. 2 Coríntios capítulo 7, versículos de número 9 e 10, também é um texto bíblico maravilhoso para aqueles que já estão em Cristo Jesus. 2 Coríntios 7, a partir do versículo 9 e 10. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Se há contrição para o arrependimento, é porque houve pecado. E se há pecado, há oportunidade através da mensagem do tema arrependimento para que aquele indivíduo confesse o seu pecado e possa viver em novidade de vida. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofreis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então a tristeza que Deus produz nos nossos corações em relação ao pecado é para que a gente obtenha a salvação. Porque a tristeza que o mundo produz não produz salvação, a não ser morte espiritual, morte eterna e toda sorte de coisas ruins. Quinto, a palavra arrependimento, a gente vai ter um outro vídeo e a gente vai tocar sobre a temática conversão, mas já adiantando, a conversão é a gente se voltar do mal, é a gente mudar de estilo de vida. Atos, capítulo 8, versículo de número 22. O vídeo ele tá um pouco longo, não faz mal. Nós estamos aqui num processo de aprendizado e eu acredito que você está percebendo de fato aí o benefício que tem essa palavra. Atos capítulo 8, no versículo 22 diz: arrepende-te, pois da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Então tem muita gente que está praticando maldade, e se esse indivíduo aí rogar
de todo o coração ao Senhor e se arrepender dessa malignidade, o Senhor pode perdoar esse coração. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 21. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 21, diz assim: receio... Deixa eu ver se é isso aqui. 2 Coríntios 12, 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição, lascívia que cometeram. Então existem aí pessoas aí que, se não se arrependerem dos seus pecados, das suas impurezas, prostituição, lascívia que cometem, por causa desse mal, dessa escravidão, podem ter um tempo difícil em suas vidas. Então, a palavra arrependimento aqui, no versículo 21, ela é importante para que seja por nós anunciado, seja nos ministérios, nas igrejas, ou até mesmo na vida social do cristão indivíduo como sal e luz, pode levar muitas pessoas a se converter desse mal terrível. E Apocalipse, capítulo 2, versículos de número 21, diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, a conversão de verdade é a pessoa, através da palavra desse tema, arrependimento, se voltar-se do mal para obter aí perdão dos seus pecados. É voltar-se para Deus, tá? Atos, capítulo 20 e 21, o texto bíblico vai dizer o seguinte, 20 e 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é a oportunidade do indivíduo se voltar para Deus, olha só, e ter aí uma comunhão com o Senhor. Atos capítulo 26, versículo de número 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo aqui, né, ele está deixando bem claro que a possibilidade de voltar-se para Deus existe como graça, como expressão do amor de Deus, e esse indivíduo ele passa a viver para comunhão com Deus. Então, o arrependimento também é uma expressão de bênção e do amor de Deus para que a pessoa se volte. Apocalipse 16, versículo de número 9. Apocalipse 16, versículo de número 9. O texto fala: com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Então você tem indivíduos aqui que não quiseram voltar-se para Deus, terem a oportunidade do quê? De ter uma vida com Deus. Então, o arrependimento também traz essa ideia de voltar-se para Deus, de ter essa oportunidade. E isso permeia por meio aí da oportunidade de falar-se dessa palavra. Então, conforme a palavra grega, metanoeu, e tem uma outra palavra também grega, que a gente vai falar posteriormente, que é epistrefo, que é converter-se, tá? Epistrefo, a ideia no grego é essa, de converter-se. Então, aí ela vai descrever voltar-se do mal e caminhar para Deus. Nada mais é do que conversão isso, é caminhar para Deus. É você, de fato, viver agora uma nova realidade. Então, a pregação cristã primitiva, você percebeu por vários textos bíblicos que a gente acabou de ler, que eles davam importância a esse tema chamado arrependimento, tá certo? Há 3 elementos aí que constituem o arrependimento, segundo as Escrituras. E esses elementos, eles corroboram
para que o indivíduo naquele estado que ele esteja, ele possa de fato abraçar a oportunidade de uma mudança de vida através da expressão do amor de Deus e pela graça de nosso Cristo e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. E isso passa pelo intelecto, passa pelas emoções e pela ação prática. Atos capítulo 2, a gente vai ler isso na íntegra. Atos capítulo 2, versículos 22 a 41. Você que está acompanhando, você vê que é uma aula, uma exposição bíblica e teológica, nas quais a gente gasta um pouco de tempo para aprofundar esse assunto. Enfim, e eu acho que você tem percebido. Olha que interessante, para você entender esse processo do arrependimento, como ele passa por essa questão intelectual, emocional e prático, não é uma coisa pragmática, mas é uma coisa em que o Espírito de Deus trabalha o raciocínio do indivíduo, porque ele está ouvindo aquela mensagem. Ele está processando aquilo que o Espírito Santo de Deus está comunicando. Vai passar pelas emoções, pelos sentimentos, vai provocar algumas reações nesse indivíduo e ações práticas. Varões israelitas, atendei estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, e crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim, via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção, deteriorização, do corpo, ou putrefação do corpo. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, e para quantos o Senhor nosso Deus chamar, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, você tem aqui no texto sagrado, deixa eu voltar aqui, em Atos, capítulo 2,
versículos 22 a 41, você tem uma mensagem que está sendo anunciada a esse grupo de judeus ali que está no Pentecoste e que estão entendendo de forma lógica, racional, o que o Espírito Santo de Deus está falando. E através de um ato de sentimento profundo, porque ele compungiu o coração deles, a ponto deles entenderem a obra salvífica de Cristo, o seu sacrifício na cruz e a ação de Deus sobre a humanidade, eles tiveram uma decisão de entregarem as suas vidas a Cristo Jesus. Então eles entenderam o que é de fato o arrependimento. Então a mensagem de arrependimento, ela se torna bênção à humanidade quando essa mensagem é pregada na íntegra da forma que Deus a prescreveu, da forma que Deus deseja que a sua igreja, seu povo, os ministros, os ministérios, aquele indivíduo que é sal e luz na sociedade, anuncie a obra de Deus. E aí vai passar por essas questões extremamente importantes. O raciocínio, o intelectual, o pensamento, as emoções, seus sentimentos, e vai ter ações práticas, vai tomar uma decisão e, no caso de Atos 2, 22, 41, 3.000 almas aí se arrependeram dos seus pecados e foram salvas. Lá em Romanos, capítulo 10, no versículo 17 a 10, também aparece isso de forma clara. Paulo lá, trabalhando essa carta com a igreja de Roma, composta de judeus e gentios, ele diz assim, Romanos 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, pela exposição da palavra divina, e a pregação pela palavra de Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo ensinou, que Cristo pregou. O que a igreja faz? Ela replica, ela prega, ela anuncia, ela proclama aquilo que está registrado nas Escrituras Sagradas. E o que vai acontecer? Versículo 10. Porque com o coração se crê. Então vai passar pela emoção. Vai passar por uma ação prática do indivíduo demonstrar esse ato de que racionalmente ele entendeu a palavra do Senhor e ele vai demonstrar um ato, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então esses três elementos aí, dentre vários textos bíblicos, eu coloquei só 2 porque existem muitos textos bíblicos que você vai perceber, lendo no Novo Testamento, que a palavra arrependimento, a bênção que essa palavra tem, ela propõe e ela vai passar pelo raciocínio, pela razão do indivíduo, vai percorrer as emoções do indivíduo e esse indivíduo, ao processar racionalmente essa mensagem que ele ouviu, porque isso é uma obra do Espírito que ele faz lá na profundidade da alma do indivíduo, a parte imaterial, que a gente fala em antropologia bíblica. Esse indivíduo vai externar de forma a verbalizar, né, a sua entrega a Cristo, ou não, ou rejeitar também. Então, existem outros textos bíblicos que tocam sobre isso. Então, a fé, ela vai ser o instrumento pela qual nós recebemos a salvação, fato que não se dá com o arrependimento. O arrependimento, ele vai se ocupar com o pecado e a tristeza, ou seja, aquele indivíduo que está ouvindo aquela mensagem vai provocar naquele indivíduo essa tristeza, mas a fé vai se ocupar com a misericórdia de Deus. Então o indivíduo vai entender que o arrependimento, aquela mensagem, aquela manifestação da expressão do amor de Deus, aquela palavra tocou a ponto daquele indivíduo entregar a sua vida para Cristo e receber essa misericórdia de Deus, essa graça
de Deus através de Jesus Cristo. Ninguém poderá arrepender-se no sentido bíblico sem fé na palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada a ponto de levar os indivíduos a se arrependerem e a terem fé. Por isso que pregações de autoajuda, os coachings da vida, não têm resultado. O resultado de uma conversão, de um arrependimento genuíno, é por meio da pregação, é por meio dessa palavra arrependimento, aonde o Espírito de Deus toca na vida intelectual, emocional, a ponto da pessoa ter uma ação prática. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, diz o seguinte, esse texto também é um texto importante para nós lermos. Efésios 2, versículo de número 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é graça. Não de obras, para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Então, a ação que nos leva ao arrependimento, o instrumento é a fé, que vem de Deus, que é mediante a exposição das Escrituras Sagradas e que vai gerar no indivíduo um pensamento profundo a ponto dele se arrepender e entregar a sua vida para Jesus. Vou ler mais uma vez Romanos 10, 17. A gente chegou a ler, mas vou ler de novo para você ter a noção aí clara aí do que nós estamos expondo. Romanos 10, versículo 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, o portador da mensagem, que é a igreja, que são os ministérios, que é o indivíduo, que é sal e luz na sociedade, ele precisa conhecer as Escrituras Sagradas, a ponto de que as pessoas, ao ouvir esse tema sobre arrependimento, possam se arrepender profundamente do estado que estejam e, através da fé, receber tamanha salvação como presente que veio do amor e da expressão de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, caminhando para o fim, a fé é o instrumento pelo qual recebemos a salvação. Então, a fé é básica no plano de redenção. A fé é a base, percebe? Desse plano redentivo. Por meio da fé, o pecador recebe a salvação. Atos, capítulo 16, versículo de número 31. Respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo e a tua casa. Uma vez que a pessoa se arrepende e vem a crer, esse indivíduo recebe a salvação. Atos, capítulo 26, versículo 18. O texto bíblico fala, para lhes abrir os olhos e converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles a remissão dos pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim, possam caminhar pela fé. Efésios, vamos ler Romanos, depois eu leio Efésios novamente. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, então o indivíduo ele recebe a salvação mediante a fé, por meio do arrependimento, onde ele entende que necessita de um Senhor, de um Salvador, que é Cristo Jesus, a maior expressão do amor de Deus pela humanidade, a ponto de ter enviado seu Filho unigênito, onde esse indivíduo passa a ter paz com Deus, está livre da condenação eterna. Agora esse indivíduo passa a ter vida eterna com Deus, pelo fato de ter recebido tamanha graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E também por meio dela, ele vive e desenvolve a sua vida com Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 17, o texto bíblico fala, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé,
como está escrito, o justo viverá por fé. Através da fé, esse homem vai demonstrar frutos dignos de arrependimento e vai viver segundo o padrão que a fé o orienta, o ensina. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então esse indivíduo vai demonstrar fé, e essa fé ela é praticada no seu dia a dia pelo amor que esse indivíduo tem em relação a tamanha fé que recebeu, tamanha graça que recebeu da parte de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo de número 20. O texto fala: bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeças, mas teme. Então, por meio da fé é que nós nos mantemos firmes. E essa firmeza que nos mantém firmes é somente por uma caminhada nova pela fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, aonde a gente percebe a fé sendo balançada? Pelos sofismas que o mundo apregoa, pelas coisas aí que o mundo produz. Por isso que Paulo fala que a gente não deve, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não venha a ser sequestrado pelas comunicações que esse mundo produz, porque eles vão avesso à fé. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, então também somos guardados mediante a fé, por causa do poder de Deus que repousa sobre as nossas vidas. Olha só, na qual a salvação está preparada para se revelar lá no final de todas as coisas. Olha que coisa linda. Então, a fé é algo poderoso e importante nas quais a gente tem que caminhar. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Louvado seja Deus. Então, por meio da fé, o indivíduo se desenvolve, passa a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, apresenta fruto digno de arrependimento e caminha seguro e amparado mediante a fé em Jesus Cristo. E a gente termina esse estudo dizendo: o arrependimento é um ato de mudança profunda, reconhecimento e tristeza dos pecados e abandono, assim como a fé que vem de Deus e da sua palavra, que o leva para um novo viver nos aspectos espirituais, morais e sociais, no mais amplo sentido da palavra. O que eu quero dizer com isso? Que a palavra de Deus nos leva profundamente a abandonar o pecado, odiar o pecado, e por meio da fé, por meio da palavra divina, a experimentar um novo viver, aonde esse novo viver vai apresentar dignidade, fruto digno de arrependimento, e passa a viver aspectos espirituais gloriosos, aspectos morais gloriosos, aspectos sociais gloriosos, no mais amplo sentido da palavra, porque esse indivíduo vai ser guiado pela palavra. Por isso que o justo vive pela fé. Eu termino com esse texto no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12 a 13. E aqui a gente termina a nossa exposição. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar
conta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é profunda a ponto de dividir o que é material e o imaterial, que nós não percebemos. Ela é apta, ela vai no mais profundo dos propósitos do coração humano, e na sua presença, na presença de Deus, ele apresenta todas as coisas. E por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser pregada, anunciada, e esses temas que nós estamos abordando sobre arrependimento, ele é importante. A nível ministerial, a nível eclesiológico e a nível social, como luz e sal nessa terra. Então, que a gente possa aproveitar e extrair dos textos bíblicos a temática arrependimento e contar com a graça de Deus na exposição, porque a palavra arrependimento, ela é a expressão do amor de Deus por meio de Cristo, como o único mediador entre Deus e os homens, na qual o homem, ao ter contato com a palavra divina, vai obter salvação, perdão dos pecados, mudança profunda de estilo de vida, abandono da escravidão do pecado, e passa a ter vida com Deus, vida espiritual, passa a ter uma vida que agrada e que caminha no padrão estabelecido de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos, que você possa aí deixar seus comentários, na medida do possível a gente vai respondendo. São ensinos profundos que envolvem de fato a compreensão, e que a gente possa aplicar no nosso cotidiano a palavra arrependimento, tanto nas nossas exposições, mas também para a prática da nossa própria vida como indivíduos que estão caminhando pela graça e pela fé no nosso Senhor. Um grande abraço a todos, e que vocês possam aí compartilhar com mais pessoas aí o conhecimento das Escrituras Sagradas. Um grande abraço a todos. Valeu!